Pois bem, o tema de hoje no Salutes é um tema bastante importante, particularmente historicamente dentro da minha história de saúde, dentro da história da filosofia da qual eu acredito e ministro do ponto de vista da saúde, né, não só no Brasil, mas como no mundo, em relação à homeopatia. Tecnicamente, didaticamente, até burocraticamente, vamos falar que a homeopatia vem de hômeo, que é semelhante, e de patos, que vem de patologia ou doença. Esse termo foi criado por Samuel Hahnemann, que viveu entre 1755 e 1843, segundo seus estudos baseados nos princípios de simila similibus curantur. Os semelhantes curam-se pelos semelhantes. Aliás, Hahnemann fez muitas experiências consigo próprio. Ele fez pesquisas e começou a perceber que o semelhante cura o semelhante. E é um ponto de vista bastante importante na área da saúde. De fato, o tratamento homeopático consiste em fornecer a um paciente sintomático doses extremamente pequenas dos agentes que produzem os mesmos sintomas em pessoas saudáveis e expostas a quantidades maiores. Desse modo, o sistema de cura natural da pessoa seria estimulado a estabelecer uma reação de restauração da saúde por suas próprias forças, de dentro para fora. Isso tem muito a ver com a medicina chinesa, com o taoísmo, com a acupuntura, que sempre visa fortalecer o indivíduo e não tratar a patologia. Mas vamos para falar desta cátedra, deste assunto, nós vamos falar com quem entende. O Dr. Cid Paroni, que eu tenho um grande prazer de receber aqui. Muito boa tarde, Cid. É um prazer enorme recebê-lo, de verdade, de coração aberto. A porta do Salutes está sempre aberta a você. Cid Paroni é médico homeopata, atende aqui em São Paulo desde 1976. São 34 anos, período em que ele já cadastrou mais de 29 mil pacientes. Acho que agora chegou no 30 mil já, né? 31 mil? 31 mil pacientes. O Dr. Cid Paroni atua como consultor de saúde, junto com os pacientes dele, ele estuda a provável origem emocional da doença. É isso mesmo, né? Perfeito. Ele é terapeuta dos florais, de Bach, e reeducador e reprogramador emocional por intermédio da neurolinguística. Escreve para jornais e revista, é autor, portanto. Ele escreveu Eu e Deus, inclusive na chamada eu coloquei: você acreditaria num médico que escrevesse um livro com o título de Eu e Deus? Pois eu não só acredito, como atesto a competência. Falo isso, Dr. Cid, porque recentemente fizemos aqui um debate com um médico oftalmo judeu e uma terapeuta visual e com uma médica de antroposofia, e questionando a ciência, se comprova a existência de Deus, se não comprova, enfim, por conta dessa chamada, que assim, não só eu acredito, como atesto a competência, porque já o entrevistei aqui e sei do que eu estou falando. Outro livro escrito pelo Dr. Cid é A Magia da Linha do Tempo, Aprendendo com a Vida, e agora está lançando mais um, mais oportunamente nós falaremos sobre ele. Dr. Cid, então, muito boa tarde, um prazer tê-lo aqui. Obrigado, também está muito gostoso sentir aqui, a gente sente um carinho desde quando a gente entra aqui dentro do estúdio, a equipe, então é muito gostoso, e nós vamos falar sobre um tema que é importante para todo mundo, que é a gente começar a refletir sobre a homeopatia como uma forma de medicamento válido, que deveria na realidade ser utilizado muito mais do que está sendo utilizado, deveria ser conhecido muito mais do que está sendo conhecido. Essa é uma das bandeiras que a gente carrega, e fazendo com que a medicina homeopática faça parte do currículo da faculdade de medicina. Então você imagina que você entra dentro de uma faculdade, você entra nessa faculdade e te ensinam só uma maneira de você curar. E eu sinto falta de a gente ter aulas, de ter um curso de acupuntura durante o exercício da medicina. E eu faço muitas palestras, de vez em quando a gente sai para fazer palestras, e eu com frequência eu peço para que as pessoas, por favor, quem é que aqui dentro desse recinto já teve
tomou homeopatia. Então várias pessoas levantam a mão, e aí eu falo, por favor, mantenha as mãos levantadas, e que deu certo o tratamento. A maioria mantém a mão levantada. Eu faço a mesma pergunta com a acupuntura. Eu falo, quem é que já usou a acupuntura em uma plateia com 130, 140? Sempre tem uns 30% que utilizaram. E eu falo, por favor, vou repetir de novo a pergunta, mantenham as mãos levantadas, e quem deu resultado? Eu sempre observo as pessoas manterem as mãos levantadas. Então, é uma medicina, é uma terapia que deve ser e pode ser utilizada ou aprendida pelo profissional dentro da área, para que ele possa estar indicando para o paciente, porque o profissional muitas vezes ele sabe que dá resultado. Tem mais coisa que dá resultado dentro da medicina. A gente precisa muito cuidado. A gente vive um momento muito delicado hoje, eu acho que do universo, sabe, Baldank? Eu acho que o mundo hoje, as pessoas estão querendo todas as coisas com um resultado imediato, uma transformação imediata. Speed race, né? E muitas vezes você precisa do tempo natural de evolução para que haja uma cura. Então é delicado quando você força uma situação e você quer readquirir a sua saúde quando tem todo um processo. Eu recebi recentemente um engenheiro, o Baldank, que ele fez um processo de gripe, e quando ele trabalha com ferrovia, e ele estava fazendo um trabalho de inspeção do metrô, e ele teve que pegar, e ele tinha que fazer uma vistoria, e ele quis fazer a vistoria de qualquer jeito. Então, quando ele começou a ter o mal-estar, ele foi lá e começou a tomar uma série de medicamentos para cortarem os sintomas. E ele me procurou 15 dias após, quando o resto dos sintomas estavam ainda sendo eliminados. Quer dizer, quando você tem um processo de uma gripe, ele tem um processo, e esse processo ele termina com a eliminação de catarro. Então, daqui a pouquinho ele vai começar a surtir um outro efeito, você vai usar um medicamento. Então tem alguns remédios que a pessoa fica tomando, e o processo todo demora 10, 12 dias para você terminar um processo de uma gripe, quando que, se você deixasse pelo processo natural, seriam 3 dias o suficiente. Quando você dá com a homeopatia, ela te faz você estimular sua defesa para você curar mais rápido, e utilizando sua defesa. É um mecanismo diferente.